Boa noite. Vamos dar início à cerimônia de posse do acadêmico eleito Zuenir Ventura, na cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. Eu queria, ao começar, agradecer a presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e do Ângelo Osvaldo, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que representa aqui também o governador. E os outros membros da mesa são os da diretoria, o acadêmico Domingos Proença Filho, o acadêmico Antônio Carlos Sequim, o acadêmico Merval Pereira e a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Eu queria agradecer a presença de todos, das autoridades, das senhoras acadêmicas, dos senhores acadêmicos, dos familiares, dos amigos. Isso é um momento solene, um momento muito bonito. E vamos direto, então, à cerimônia. Eu solicitaria que os acadêmicos Marcos Vilaça, Cícero Sandrone e Arnaldo Nesquier, em comissão, se dirijam à sala onde está recolhido o acadêmico eleito para trazê-lo a este plenário. Acadêmico eleito Zuenir Ventura, pela maneira como foi recolhido, pode imaginar que serão as palmas depois que foi eleito. Convido o acadêmico eleito a dirigir-se à tribuna para fazer o discurso de acadêmico
Por favor. Excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, excelentíssima ministra do Supremo Tribunal, querida amiga Carmen Lúcia, meus queridos colegas, companheiros, né, de academia, da diretoria, né, desta casa, minhas queridas acadêmicas e acadêmicos, amigos, familiares, minha mulher, que está por aí, e, in memoriam, a dona Nenê e seu Zezé, meus pais. Uma vez, num evento literário, quando soube que ia falar depois de Ariano Suassuna, meu bom senso mineiro me aconselhou, não faça isso. Eu ia ser o anticlímax da noite em que ele apresentaria uma de suas aulas de espetáculo, nas quais exercitava sua vocação de professor e sua alma de palhaço, mostrando como podia ser sério e divertido, popular e clássico, regional e urbano, trágico e cômico, um sertanejo universal. Seus números de humor eram irresistíveis, como o da confissão de que só falava mal das pessoas pelas costas. Pela frente, a falta de educação. Ele alegava que lançava a mão do riso para se defender, pois não gostava de ser dominado pela emoção. Mas o uso da anedota, do xiste e da piada era também uma estratégia para ajudar a difundir o erudito e o culto em literatura, em arte e em filosofia. Espertamente, fui me sentar na plateia. Quando me viu ali, onde já estivera em outras ocasiões, ele apontou para mim e disse que se tratava de um aluno repetente, que não passara de ano. Pois é como quem vai prestar seu exame oral que me encontro aqui hoje, sabendo que estariam todos mais bem servidos se em meu lugar estivesse o grande crítico teatral Sábato Magaldi, ou um Marcos Vilaça, ou um Geraldo Holanda Cavalcante, não só por serem pernambucanos, como o paraibano Suassuna foi durante 72 dos seus 87 anos de vida, mas pela intimidade com o autor que me cabe a honra de homenagear, uma tarefa que ficará certamente imperfeita e incompleta. Suassuna dizia que, para ele, literatura e vida era uma coisa só, e eu acrescentaria que poucas vezes as duas foram igualadas em riqueza e intensidade, inquietação e criatividade. A imensa distância que me separa dele só pode ser preenchida pela admiração que lhe devoto e pela gratidão. Pouco antes de ser hospitalizado, na última conversa que manteve com seu amigo, o jornalista Gerson Camarote, aqui presente, ele confessou que gostaria de me ver na academia, estando disposto para isso a me dar seu voto. Por uma perversa ironia do destino, a vaga acabou sendo a dele. Poeta, dramaturgo, romancista, professor, agitador, conservador, inovador, visionário, quixotesco, os adjetivos com que a imprensa tentou qualificá-lo ao construir seu elogio fúnebre não deram conta do personagem. Nem as metáforas dão, talvez só a metonímia, mas mesmo assim a soma das partes não alcança a grandeza do todo. Ele mesmo tentava se definir juntando pedaços. Tenho dentro de mim um cangaceiro manso, um palhaço frustrado, um frade sem burel, um mentiroso, um professor, um cantador sem repente e um profeta. São personalidades que vão aparecer como personas em sua obra. É de Vilaça, que há quase 25 anos o recepcionou, essa admirável síntese. É da tragédia da infância, com impressões digitais de dor eterna, que vemos Ariano Suassuna emergir para expor ideias, zelar respeitos, desabotoar preconcebidas conceituações de cultura, construir um dos mais altos momentos da dramaturgia em língua portuguesa e realizar obra romanesca de fascinante afinidade com tudo que é brasileiro, na incrível magia das palavras. Graças a um sábio princípio desta casa, que desde o insubstituível Machado de Assis seguiu o costume de adotar como critério não a substituição, mas a sucessão,
posso anunciar com orgulho, mas sem insolência, que vou suceder, jamais substituir, o insuperável Ariano Suassuna na cadeira 32, cujo patrono é Manuel Araújo Porto Alegre, barão de Santo Ângelo, e cujo fundador é o conde Carlos de Laé, a que se seguiram o barão de Ramiz Galvão, Viriato Correia, Juraci Camargo e Genolino Amado. Todos, como observou Suassuna, foram professores ou escreveram para teatro, a exemplo dele mesmo. No seu discurso de posse, em 9 de agosto de 1990, Ariano revelou que, desde menino, sabia que um dia chegaria aqui como imortal, ao contrário de mim, que jamais sonhei em alcançar essa glória. Pode-se, então, imaginar a emoção deste filho e ajudante de um pintor de parede em estar sendo acolhido neste templo do saber com tanta estima e consideração. E se não bastasse, ser recebido por minha eterna mestra Cleonice Berardinelli, a divina Cleo, que abriu para mim as portas de um mundo encantado, onde há mais de meio século me apresentou Camões e Fernando Pessoa. Tê-la como anfitriã já é um privilégio tão especial que, ao me receber, ela não precisa nem elogiar. A professora Cleonice ocupava lugar de destaque no meu altar de admirações do curso de Letras Neolatinas da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, ao lado de outros grandes mestres com os quais tenho uma insolvente dívida intelectual, como Alceu Amoroso Lima, cuja obra é preservada pelo centro que leva seu nome e ao qual tenho a honra de pertencer, uma criação do querido Cândido Mendes, herdeiro e guardião, por vontade própria, do inesquecível pensador católico, de seu legado cultural. Na universidade, a minha dívida é extensiva a Celso Cunha, José Carlos Lisboa, Manuel Bandeira, Thierry Martins Moreira, Roberto Alvim Correia, Ernesto Faria, Eduardo Portela e Elcio Martins, responsável pelo meu ingresso no jornalismo. Foi, então, precisamente em 1957, que, antes de conhecer Ariano Suassuna, conheci João Grilo e Chicó no Teatro Dulcina, quando o Alto da Compadecida ganhou o primeiro festival de teatro amador, disputando com 48 concorrentes. A peça estreara em Recife, mas foi execrada pela crítica. Como contou recentemente Socorro Raposo, a primeira atriz a viver o papel principal. Aos 82 anos, ela lembrou que no Rio a cortina fechou e abriu 9 vezes. O texto, que Magaldi considera o mais popular do moderno teatro brasileiro, produziu um forte impacto numa plateia onde se via o humorista e dramaturgo Miró Fernandes aplaudindo de pé. A partir de sua consagração na ex-capital federal, Suassuna projetou-se nacional e internacionalmente, e A Compadecida tornou-se seu maior sucesso, não só nos palcos, como mais tarde na televisão e no cinema, quando, sob a direção de Guel Arraes, foi vista por milhões de espectadores. Inspirada nos folhetos populares, no entremês, no cordel e no romanceiro medieval e nordestino, a peça apresenta personagens como Nossa Senhora, o Jesus Negro, os amigos João Grilo, criador de caso, e Chicó, o mentiroso, o padeiro avarento, casado com uma adúltera que se diz pura, o bispo que vive difamando o honesto frade, o encourado, que é o diabo, e o palhaço, que é a encarnação do próprio Ariano. É uma comédia em que, como dizia o autor, a gente ri o tempo todo, mas morre todo mundo. Como acontece também na Faça, o Santo e a Porca, cujo desfecho é igualmente doloroso e triste. Já no primeiro conto, que escreveu aos 12 anos, os 3 personagens são mortos, o que levou um irmão mais velho a fazer graça com a hipótese de que talvez fosse a manifestação de uma tendência homicida do mais novo. Rindo, o mais novo lembraria: de fato, matei muita gente nas minhas primeiras obras. Por sua excelência artística, A Compadecida significou uma vitória contra o preconceito social vigente de que os valores rurais representavam um atraso. Em plena era JK, naquele clima de efervescência cosmopolita que gerou a bossa nova, o cinema novo, a nova arquitetura, o teatro de arena, a poesia concreta, o distante sertão nordestino, trazido por Suassuna para o Sudeste, representou um marco no teatro brasileiro, a começar pela forma adotada, o alto,
das tradições ibéricas medievais, numa mistura de fontes cultas e populares, religiosas e profanas, com ingênuas irreverências, personagens marcantes, humor irresistível e até com o politicamente incorreto, como o diálogo de João Grilo com Manuel Jesus Negro, a quem diz: a cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Até o autor se surpreendeu com o sucesso da peça, que logo foi encenada em mais de uma dezena de países. Ele pensava que essas histórias fossem locais, mas não, concluiu, são universais, simbólicas. Quando o padre da Compadecida se deixa subornar para fazer o enterro do cachorro em latim, Adriano pensa no mito de Fausto vendendo a alma ao diabo. Um crítico espanhol observou que o caso do cavalo que defecava dinheiro já aparecia numa versão parecida no Dom Quixote de Cervantes. Outro informou que essas histórias eram do século XV, vindas do norte da África com os árabes, alcançando a Península Ibérica e de lá o Nordeste brasileiro. Como observou a professora Lígia Vassalo, que estudou a fundo o teatro de Suassuna, alguns desses personagens são alegóricos, talvez herança dos altos vicentinos, representando arquétipos da sociedade cristã medieval, figurações da luta maniqueísta entre o bem e o mal, sem posições intermediárias. Essa peça já antecipava um ambicioso projeto estético que, em 1970, com o nome de Armorial, foi lançado envolvendo poetas, gravadores, músicos, escritores, pintores, dramaturgos, ceramistas e coreógrafos. O objetivo era realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares de nossa cultura. Ainda nas palavras de seu criador, era a arte que tem como característica principal a relação entre o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste com a música de viola Rabeca ou Pífano, que acompanha suas canções, e com a estilogravura que ilustra suas capas. Não havia dúvida, o nosso sertanejo estava decidido a retirar as aspas da cultura popular, libertando-a do estigma de ingênua e primitiva. Ariano Suassuna conheceu a morte 3 anos depois de nascer, quando seu pai, ex-governador da Paraíba e já deputado federal, foi assassinado no Rio por um pistoleiro com 2 tiros nas costas, como vingança política, 6 dias após ser deflagrada a Revolução de 30. O episódio está na origem de sua visão trágica do mundo, pois a Caetana, ou seja, a morte, passou a ser personagem tão importante de sua vida como depois seria de sua obra. Mataram meu pai, ele escreveu num soneto. Desde esse dia, eu me vi como um cego, sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. A partir daí, confessou, passou a vida protestando contra a perda paterna em tudo que fazia e escrevia. Não concordava, porém, com os que acham que a presença feminina é menos marcante em sua vida e obra por causa da fixação da figura do pai, na figura do pai. É uma crítica que não leva em conta que a primeira peça de Suassuna foi Uma Mulher Vestida de Sol, e que ele é o criador de personagens como a Margarida, de A Pedra do Reino, a Marieta, a Mulher Fatal, de A Pena e a Lei, a Virgem, do Castigo da Soberba e, principalmente, da Compadecida, além de ser filho de Rita de Cássia e marido de Zélia. Minha mãe foi uma figura excepcional. Ficou viúva aos 34 anos e até morrer aos 94 usou luto como protesto, mas nunca deixou que os 9 filhos se alimentassem de ódio e desejo de vingança. Não foi fácil, mas ao completar 80 anos, Ariano tomou a decisão de perdoar os assassinos de João Suassuna. Se eles estão no inferno e se depender de mim, eles saem hoje mesmo, absolveu. Quanto a Zélia, sua grande paixão, a quem dediquei minha eleição, e presto agora minha comovida homenagem, Zélia, que ele conheceu como uma quase menina, foi quem, na sua bela expressão, me desatou para a alegria e a beleza do mundo. É linda essa expressão dele para Zélia. Além de ter sido fundamental no seu processo de conversão ao catolicismo. Interno dos 10 aos 15 anos em colégio protestante, Suassuna buscava a presença materna que não encontrava no calvinismo.
Me faltava uma coisa, as mulheres. Foi nisso, continuou, que Zélia, católica, desempenhou papel importantíssimo. Mãe de seus 6 filhos e avó de 15 netos, ela ainda foi, como grande artista plástica, parceira imprescindível no trabalho dele, ilustrando vários de seus livros. Portanto, machista na obra de Suassuna, só o diabo, que deprecia Jesus por ceder aos pedidos de Maria. Homem que mulher manda não pode ser justiceiro, decretava coisa ruim, sem desconfiar que nessa condição de obedientes à vontade feminina estariam também o próprio Ariano e este seu sucessor. Se na arte Suassuna gostava de misturar e diluir os opostos, na vida ele cultivava os traços contraditórios, começando por acreditar que na alma humana havia 2 hemisférios, o hemisfério rei e o hemisfério palhaço, que, segundo ele, equilibra aquele através do riso. Na época em que se assumia como monarquista de esquerda, chegou a declarar que o sistema político ideal para o Brasil seria formado com um príncipe descendente do imperador Dom Pedro II reinando e como primeiro-ministro o ex-governador de esquerda Miguel Arraes, a cujo governo serviu como secretário de Cultura. A propósito, foi esse presumível primeiro-ministro que me levou à casa de Zélia e Ariano para, numa tarde memorável dos anos 90, receber uma inesquecível aula-espetáculo particular, de umas 3 horas. Sem nunca ter se candidatado a cargo político, exerceu, no entanto, funções públicas e participou na campanha de Lula, de Dilma e, bem mais tarde, de Eduardo Campos, no seu pouco tempo de vida. Às vezes, desnorteava a esquerda. Em 1961, quando da estreia da farsa da Boa Preguiça, foi acusado por alguns setores de estar aconselhando o povo brasileiro à preguiça e ao conformismo. Não é para mim, não, né? Acho que eu não estou. A resposta... Uma água enquanto isso. A resposta só veio no prefácio a uma edição de 1972 dessa divertida peça, quando escreveu que, ao elogiar o vosso Criador, contrapusera a nossa visão de mundo à dos povos nórdicos. Não escondo que tem um certo preconceito de raça ao contrário, acrescentou bem à sua maneira. Quanto à monarquia, sua adesão era mais afetiva que ideológica. Era de quem, desde criança, se encharcara de literatura de cordel e de folhetos, onde havia sempre a representação de um rei e uma rainha. Ao rever sua posição, ele lembrou a influência do pai, que para ele encarnava a figura de um rei. Aguerrido defensor das raízes culturais, debochava quando era chamado de anacrônico. Assim como usava o humor como antídoto ao trágico, temperava com graça sua xenofobia. Não deixava de ser hilariante o radicalismo com que tratava famosos artistas americanos, chamando de imbecis Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga e principalmente Frank Sinatra. Tem um abuso enorme desse sujeito, dizia com fingida raiva. Orgulhava-se de ter tomado Coca-Cola apenas uma vez na vida e justificava sua aversão ao computador por causa de um incidente em que garantia a máquina transformou seu nome, Ariano Vilar Suassuna, em Ariano Vilão Assassino. Em outra versão, era Ariano Vilão Sua Assunga. Como posso gostar de quem faz isso com meu nome? Dizia. No evento literário a que me referi no início, a apresentadora anunciou o intervalo. E agora vamos a um coffee break. O palestrante não precisou falar nada. Sua cara fez a plateia explodir em riso. Com horror ao solene e ao pedantismo, procurava disfarçar a vasta erudição de quem conhecia os clássicos gregos e se confessava influenciado pelos pensadores alemães, muito Hegel, mas sobretudo Nietzsche, e nada de Kant, de quem não gosto, revelava esse ex-professor de estética do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Pernambuco. Com uma memória fabulosa, citava de cor estrofes dos Lusíadas e trechos de Sófocles, mas imediatamente avisava que não merecia a menor confiança em citações. Quando a frase não me serve, eu modifico. Confessava com a maior cara dura.
Decididamente, uma de suas virtudes era não se levar a sério. Se dizia ranzinza, mentiroso, feio, de voz rouca, baixa e fraca e incapaz de concisão. Preciso de horizontes amplos, o que o fazia preferir Quincas Borba a Dom Casmurro. O outro motivo da simpatia era sua declarada afinidade com a loucura de Rubião. O menino ariano lia de tudo na biblioteca deixada pelo pai, de Os Três Mosqueteiros aos Sertões. Elegeu, então, Euclides da Cunha como patrono e Cervantes como ídolo. Do criador do Dom Quixote, ele dizia: este não tinha defeito, e se tinha, eu não digo. Já na adolescência, era leitor de Camões e Dante, e admirador de poetas ingleses como Shelley e Keats, além de Locke, evidentemente. Carlos Newton Júnior, especialista em Suassuna, poeta, afirma que a poesia era a fonte profunda de tudo o que escreveu. Lamenta que, aclamado como dramaturgo e romancista, tenha sido quase desconhecido como poeta. Outro estudioso da obra, o crítico Silviano Santiago, acrescentava que Suassuna buscava a recriação poética do Nordeste através de textos do romanceiro popular. E essa era a sua diferença da escola naturalista. Ao se colocar contra o naturalismo e o neonaturalismo, Suassuna afirmava: a arte não é uma imitação do real, é uma recriação. Sem compromisso com a cópia e a verossimilhança, ele era uma espécie de passageiro da fantasia. Não é fácil descobrir no polemista Suassuna o que é convicção e o que é provocação. Afirmava, por exemplo, que quem gostasse do teatro de Garcia Lorca, como ele, não podia gostar do de Nelson Rodrigues. Segundo seu amigo de juventude e parceiro Hermilo Borba Filho, Ariano sempre foi zombeteiro, irreverente, desnorteante, capaz de destruir o argumento mais sério com uma piada, ou então sair-se com um problema metafísico dos mais angustiantes numa conversa ligeira. Curiosamente, apesar da devoção por Euclides, é em Machado de Assis que ele vai encontrar a explicação para o Brasil, quando descobriu a divisão que o bruxo fazia entre um país real, bom e com os melhores instintos, e outro oficial, caricato e burlesco. Ainda que descontando esse maniqueísmo inesperado em quem preferia a ambivalência, Ariano adotou a visão bipolar machadiana e acrescentou que a cisão vinha desde a carta de Pero Vaz de Caminha e do primeiro encontro do português com o indígena. E o fenômeno seria responsável pelo nosso desequilíbrio. Em sua arte, porém, em vez do antagonismo, ele procurou sempre a linha de fusão da cultura popular com a erudita. Quando chamavam-no de contraditório, por gostar da cultura popular, mas detestar a de massa, ele justificava: cultura de massa é baseada no gosto médio, já a popular é feita por pessoas do Brasil, real, de bom gosto. Por isso, não permitia confundir o popular com o brega. Foi capaz de desfilar na Escola de Samba Império Serrano e ser enredo 2 vezes, da Acadêmicos do Salgueiro, no ano de sua posse, e da Unidos de Padre Miguel, no Carnaval de agora. Não suportava, porém, as manifestações cafonas na arte. Gosto muito de Dostoiévski e Tolstói para perder tempo com o brega. Até do nome tenho antipatia. Ele contava que um dia fora procurada por jovens que queriam convertê-la à modernidade musical. Para isso, teriam-lhe mostrado um funk, que o nosso mentiroso, confesso, afirmava conter versos que provavelmente ele mesmo inventara, como esses impagáveis pleonarmos. Um cavalo morto é um animal sem vida. Em torno do buraco tudo é beira. Um cavalo morto é um animal sem vida. E Suassuna cantava parodiando o rap. Se para o grande público e até para a parte da crítica, O Alto da Compadecida é a obra-prima de Ariano Suassuna, para ele a preferida é outra, conforme confessou. Se um dia dissessem, todas as suas obras serão queimadas e você só tem direito de salvar uma, eu salvaria a Pedra do Reino, cujo herói, Quaderna, seria uma espécie de Suassuna, pretensioso e megalomaníaco, na avaliação do seu criador. Nesse romance de quase 700 páginas, que ele considerava uma novela humorística, estariam contidas todas as outras obras. O Alto é o pedaço do meu universo que está ligado ao folheto de cordel, à cultura popular, à novela picaresca. Mas eu não sou somente isso. Sou poeta, coisa que quase ninguém sabe, queixava-se. O autor estava em boa companhia. Raquel de Queiroz, que fez a apresentação do romance, escreveu:
Será romance esse livro tumultuoso, de onde escorre sangue e escorrem lágrimas, e há sol tirando fogo das pedras, e luz que encandeia, e um humor feroz, e uma ainda mais feroz e desabrida aceitação da fatalidade, mas também é profecia e doutrinação e romance erótico, um erotismo cego, um erotismo sem luxúria. E a romancista resumia assim seu deslumbramento. Só compara o Suassuna no Brasil a dois sujeitos, a Villa-Lobos e a Portinari. Carlos Drummond de Andrade não ficou atrás. Extasiado com o que classificou de extraordinário romance, memorial, poema, folhetim, suspirou. Ah, escrever um livro assim deve ser uma graça, mas é preciso merecer a graça da escrita. Houve quem comparasse a Pedra do Reino ao Dom Quixote e a Divina Comédia. Suassuna defendeu com ardor os nossos antecessores na cadeira 32, a começar pelo patrono, cujo épico, Colombo, chegou a receber a qualificação de longo e enfadonho, por causa do excesso de adjetivos. Mas isso não incomodava quem, como Ariano, devoto de Euclides da Cunha, também gostava de fazer uso deles, confessando, não sou contrário nem à eloquência, nem aos adjetivos. Sua simpatia por Porto Alegre e Carlos de Laet é anterior à sua candidatura. Já se manifestava em A Pedra do Reino, onde são citados por Quaderna, que, de acordo com seu criador, poderia ter se referido também a Ramires Galvão, estudioso infatigável da cultura brasileira. Viriato Correia, o terceiro ocupante da cadeira e autor de um clássico da literatura infantil, Cazuza, chamou a atenção de Suassuna na infância com a história do Brasil para criança e na adolescência por um conto que, de certa maneira, antecipava a peça Le Malentendu de Albert Camus. Um rapaz sai de casa e, não sendo reconhecido ao voltar muito tempo depois, é assassinado pelos pais. Mas quem mais marcou o futuro dramaturgo, ainda menino, foi Joraci Camargo, cuja peça Deus lhe pague, com outras exibidas no sertão da Paraíba, junto com os circos que por lá passaram, forneceram a ele uma receita mágica que, conforme disse, entrou em meu sangue e o contagiou para o resto da vida. Citando Fernando de Azevedo, para quem a cultura brasileira se repartia em duas linhagens, a do espírito de conquista, isto é, a sertanista de Euclides da Cunha, e a do espírito de civilização, a urbanista de Machado de Assis, Ariano Suassuna se situava na primeira vertente, mas se identificava muito pelo gosto da alegria, com seu antecessor imediato, Genolino Amado. Ele lembrava que, no Alto da Compadecida, Nossa Senhora afirma que quem gosta de tristeza é o diabo, e o palhaço, isto é, Suassuna, diz que procura enfrentar a dura e fascinante tarefa de viver com duas armas, com as quais luta contra o desespero, a tristeza e até a morte. Elas são o riso a cavalo e o galope do sonho. Genolino, por sua vez, escreveu que os que nunca riem são, em geral, cruéis e inclementes. São os inquisidores, os fanáticos, os torturadores, os tiranos. De minha parte, eu que estou chegando agora, reivindico um lugar junto dos dois, no lado risonho e solar oposto ao do diabo. Como não quero irritar o meu homenageado numa noite como esta, estou me contendo para não dizer que ele, que queria ser um astucioso como João Grilo, ou um mentiroso fantasista como Chicó, acabou sendo um popstar, com perdão da palavra. Admirado pelos jovens que, na companhia de velhos repetentes, continuam a plateia preferencial das fascinantes aulas espetáculo. E, para finalizar, apesar da relação amistosa que manteve com a Caetana em sua obra, Ariano não queria morrer. Como na sua terra a morte é uma mulher, ele achava que o único jeito de aceitar a maldita era imaginar que ela é uma mulher linda. E acreditava que a literatura era uma maneira de protestar contra ela, uma forma precária, mas ainda assim poderosa de afirmar a imortalidade. O homem não nasceu para a morte, afirmava. O homem nasceu para a vida e para a imortalidade. Exatamente como ele, sertanejo universal, Ariano Vilar Suassuna genial. Obrigado. Obrigado.
Convido o acadêmico Elito Ventura para assinar o livro de posse. Convido o acadêmico Merval Pereira para fazer a posição do colar acadêmico. Convido o decano da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Eduardo Portela, para fazer a entrega da espada acadêmica. Precisa alguém? E olha a espada dele. Convido o acadêmico Domingos Prensa Filho para fazer a entrega do diploma. Declaro empossado na cadeira número 32, o acadêmico Zuenir Ventura. A cadeira tem... A cadeira número 32 tem como patrono Araújo Porto Alegre e teve como fundador Carlos de Laeta. Como antecessores do acadêmico Zuenir Ventura, teve Ramis Galvão, Viriato Corrêa, Joraci Camargo, Genaulina Amado e Ariano Suassuna. Eu queria agora passar a palavra a Cleonice Berardinelli, que vai fazer o discurso de recepção. O discursinho está tão fraco perto do teu. Ariano Suassuna, uma inspiração. Vamos lá. Os muitos anos vividos que me tornam mais próxima dos 100, ainda raros, do que dos 90, agora quase banais, concedem-me várias prerrogativas, dentre elas a que agora quero exercer: quebrar protocolos.
Assim, nestas palavras de acolhida ao mais novo membro da ABL, opto por deixar de lado o longo e pomposo discurso recheado de justos elogios a uma carreira brilhante de jornalista, professor e escritor, coroada de vários prêmios, para privilegiar um breve testemunho pessoal, único e intransferível. Deixo de lado a enumeração dos muitos títulos que assinou, dos muitos cargos que ocupou e das muitas ações decisivas que ousou em momentos cruciais da vida política brasileira, para me deter nos elos de afeto que me unem indissoluvelmente ao querido amigo. Sobre o muito que fez, sobre os muitos caminhos que abriu, sobre as corajosas atitudes que tomou, sobre as opções éticas que defendeu, sobre a sua gigantesca bibliografia, estão aí disponíveis para consulta e análise incontáveis páginas de jornais e revistas, frutos da pesquisa acurada de repórteres ou das várias entrevistas a que ele próprio respondeu. Tudo ao alcance de um clique internetico. Tudo a comprovar, em minúcias, essa trajetória singular e plural de vida e obras superlativas que largamente justifica sua eleição para esta casa de Machado de Assis. Mas sobre a amizade longa e firme que construímos, como a plena de nuances delicadas, só eu posso dizer como a sinto e o quanto ela me faz bem. Eis porque dela agora evoco fragmentos. Zuenir. Zuenir Ventura. É um nome fora do comum. Muito fora do comum. Tão fora do comum que me fez cometer uma gafe diante de uma das minhas primeiras, as mais antigas turmas. Porque Zuenir foi primeiro um nome numa lista de alunos que eu teria numa classe. Lá se vão décadas. Na Avenida Antônio Carlos, 8º andar. Era a nossa sala, que eu teria numa classe com uma vista lindíssima sobre o mar. Acontece que eu entrei na sala de aula, cumprimentei os estudantes e comecei a fazer a chamada. Naturalmente, a última pessoa da lista chamava-se Zuenir, porque Z, ainda mais seguido de U, só podia ser a última pessoa da lista. Mas, chegando a Zuenir, Zuenir não respondeu. Faltou. Muito bem. Espere lá. Ajude. Isso, muito bem. Na segunda aula, o mesmo ritual. Zuenir Ventura. Ninguém respondeu.
Eu então voltei-me para a turma e indaguei. Alguém aqui conhece essa menina? E as pessoas disseram, não, não conhecemos, só achamos o nome estranho. Não protestaram quando eu disse essa menina, o que era muito de esperar, uma vez que Zuenir é um nome que pode ser masculino ou feminino, e, para mim, numa classe onde predominavam moças, como em letras, durante muito tempo, isso foi uma larga massa, era uma menina e estava faltando a segunda aula. Voltei, então, a falar à turma. Vou pedir-lhes um favor. Se encontrarem esta menina, digam-lhe que ela me procure para conversarmos. Quero saber se ela vai frequentar o curso ou não, para não começarmos já com o lançamento de faltas. Na terceira aula, eu chamei Zuenir. Levanta-se um rapaz de quase 2 metros de altura e responde, sou eu. Eu disse, o quê? Você é Zuenir? E ele, por que esse espanto, professora? Porque eu pensei que você fosse uma menina. Não, e a senhora não é a primeira pessoa. Este meu nome é uma fatalidade. Eu não sei por que o puseram em mim. Eu já fui tratado de menina em vários lugares. E agora aqui. Uma professora de minha universidade também me julga uma menina. Não, Zuenir. Acabou hoje. Daqui por diante, não há dúvida. Vou chamá-lo de rapaz, com toda a consciência de que está diante de mim um rapaz. Achei graça na situação, mas creio que ele ficou meio encabulado. Aliás, eu também. Ficamos encabulados ambos, cada um por seu motivo, e comecei a aula. Bom, o curso se iniciava sob os auspícios de uma certa hilaridade, que parou por ali. Na aula seguinte, Zuenir Ventura, com seu 1,2 m, novamente estava presente e atendeu a chamada. Fiquei feliz. Ele me cumprimentou, eu o cumprimentei, os colegas o cumprimentaram, foi um acolhimento coletivo. Certo é que esta passagem divertida ficou na nossa lembrança, de todos nós. E eu tenho certeza de que está na lembrança de Zuenir. Com certeza absoluta. Absoluta. A participação dele em classe foi sempre muito boa. A aula era no final do expediente, permitindo-lhe ser assíduo, porque, àquela época, já trabalhava como jornalista. Era muito atilado e muito atento. Olhava firme na minha direção e não cessava de tomar notas. Findos esses tempos, mantivemos sempre contato, menos próximo, até o momento em que Zuenir publica, perto de um aniversário meu, uma crônica intitulada A Divina Cléo. Eu não a tinha visto. Não tinha tido tempo ainda nem de abrir o jornal. Mas logo de manhã fui assaltada à entrada da sala. Então agora é divina, não é? Eu disse, o quê? Divina. Que brincadeira é essa? Brincadeira engraçada, mas um pouco sem jeito.
Não, foi o Zuenir que escreveu no jornal, esclareceram vozes familiares. Agora é a Divina Cléo. Telefonei para ele. Você enlouqueceu, rapaz? Que é isto? Que divina? De onde você tirou essa minha divindade? Então, ele me dá umas respostas espirituosíssimas, dá boas gargalhadas, eu também dou outras do lado de cá, e nossa amizade se apertou mais. E desde aí, Zuenir é presença indispensável na comemoração anual do meu natalício, que os amigos insistem em promover. Eu bem sabia que ele gostava de Portugal, não tanto quanto eu, e que Portugal gostava dele, não tanto quanto de mim. Mas há uns meses, numa palestra que proferiu no Real Gabinete Português de Leitura, fui agradavelmente surpreendida com a notícia de que fora ele o primeiro jornalista estrangeiro a cobrir a Revolução dos Cravos, em abril de 74. Encantou-me ouvir seu testemunho sobre o despontar alegre da democracia quase meio século depois da tirania salazarista. Conhecendo os fatos somente pela página impressa ou por depoimentos portugueses, a palavra viva de Zuenir, no olhar brasileiro, trouxe-me perspectivas que talvez um dia eu use em alguma aula ou algum paper. E não deixarei de citar seu nome nas referências bibliográficas. A sua candidatura à academia foi primeiro uma surpresa para mim. Depois, já eleito, uma satisfação imaginar que agora estaremos juntos pelo menos uma vez por semana, pois, de certo, não faltará às quintas-feiras, como a velha mestra. Eu já tinha 4 ex-alunos na ABL. Uma, Ana Maria Machado, minha aluna na faculdade em tempos do governo militar. Sempre distinta e encantadora, eu e meu marido dávamos-lhe carona todos os dias, depois ajude aqui. Isto. Depois da aula, sem adivinharmos que se tornaria a escritora laureada que hoje é. Outro foi aquele que, pela primeira vez, me fez pensar em entrar para esta nossa universidade. Perdão, essa nossa academia. Eu sou um misto de professora e agora, há pouco tempo, há 5 anos que eu estou aqui, dos anos Antônio Carlos Sequim, também meu aluno na UFRJ, dos anos 70. Embora encantado por Fernando Pessoa, dedicou-se por completo à literatura brasileira, onde atua exemplarmente. Mas, enfim, estamos em áreas conexas, já que a poesia, sobremodo, nos atrai. Outro querido ex-aluno, ainda dos bancos da FNFI, é o Domício Proença, aliás, colega de turma do Zuenir. Para sua posse, mandou-me um convite especial, Domício,
com direito à primeira fila dos convidados, exemplificando a gentileza com que sempre me distinguiu. E há ainda aquele que me veio lembrar ser, ele mesmo, o mais antigo dentre todos os meus ex-alunos, Afonso Arinos de Melo Franco, a quem dei aulas de latim e português no Colégio Melo e Souza, num tempo que antecedeu minha entrada no magistério universitário. Era eu ainda uma jovem professora, longe de imaginar que neste píncaro nos reencontraríamos. Todos imortais, como agora Zuenir. É imortal. Um título que, confesso, entre parênteses, acho meio desagradável. Eu sempre acreditei que era imortal desde o dia em que me batizaram. Então, não é a imortalidade da academia, com seus verdes louros, que vai alterar a minha anteriormente ganha imortalidade. Como preconiza Fernando Pessoa, pela voz apolínea de Ricardo Reis, Grinaldo Coroa é só peso posto na fronte, antes limpa. Grinalda de rosas, coroa de louros, a fronte transtornam. Que o vento nos possa mexer nos cabelos, refrescar a fronte. Que a fronte despida possa reclinar-se serena, onde durma. Chloé, não conheço melhor alegria que esta fronte lisa. Finalizando, uma palavra que eu sei que Zuenir gostará de ouvir. E não pensem que é a declaração pública de quanto aprecio seus livros e suas crônicas, especialmente este último livro, pelo menos o último que me chegou às mãos, em que ele faz um estudo muito profundo sobre este vício terrível que é a inveja. É um texto que me fascinou. Mas eu ainda declaro alguma coisa. Declaro sim. Eu adoro Alice. Alice é a netinha dele. E ele põe Alice em muitos dos seus textos, em programas seus, em tudo que lhe parece importante. Alice vai com ele a todos os lugares. Já me encontrei com ela na Casa do Saber, toda distintazinha, toda muito bem sentadinha, obediente às ordens dadas pela família. É um encanto de criança. E então, eu digo, como eu sou uma avó, bisavó e trisavó, vejam lá, respeitem-me, pelo menos em razão dos meus títulos, meus 3 títulos. Avó, bisavó e trisavó. Corujíssima, eu entendo perfeitamente o Zuenir. Entendemos-nos no campo dos avoengos. Então, vejam lá, Alice é mais um elo que nos une. Ou seja, tudo nos une, Zuenir. Nada nos separe, inclusive a ABL.
Eu lhe desejo, Zuenir, todas as felicidades do mundo dentro desta nossa academia, onde você agora se torna meu confrade dileto, que, além de tudo, integra o grupo dos meus ex-alunos. Bem-vindo, Zuenir. E relembrando versos muito conhecidos do velho amigo Manuel Bandeira, um confrade que aqui nos precedeu, digo convicta: entre, Zuenir. Você não precisa pedir licença. Ai, que lindo. Bom, eu não me posso levantar. Peça desculpas em meu nome. Peça desculpas aos que me aplaudem em meu nome. Eu não posso me levantar. Ela está pedindo desculpas porque não pode se levantar para... É que, recentemente, bem recentemente, levei numa das calçadas ditas portuguesas do Rio de Janeiro, levei um tropeção numa ponta de pedra e estatelei-me no chão. Então, o meu médico, muito eficiente, mas muito exigente, José Sérgio, é realmente um médico muito competente, eu tenho por ele o maior respeito, mas obedeço ao que ele diz. 3 semanas na cama, 3 semanas na cadeira de rodas, e depois começaremos a estudar a outra posição. Então, eu estou na segunda 3 semanas. Na segunda das 3 semanas. Estou indo. Estou melhorando. Chegamos ao final desta bela cerimônia. Antes de dá-la por encerrado, quero ler uma mensagem que acabo de receber, dirigida ao acadêmico Zuenir Ventura. Trata-se de uma mensagem do governador do Estado de Minas, Fernando Pimentel, e vou lê-la. Prezado Zuenir Ventura, lamentando a impossibilidade de estar presente na solenidade de sua posse como imortal na Academia Brasileira de Letras, registro meus sinceros cumprimentos pela conquista, merecido reconhecimento à sua trajetória de valiosa contribuição para a literatura e o jornalismo, com a expressão de meu apreço e admiração, cordialmente, Fernando Pimentel. Bom, como disse, estamos chegando ao final dessa belíssima cerimônia, e eu convidaria, então, as acadêmicas Nélida Pinhon, Ana Maria Machado e Rosística Darcy de Oliveira para acompanhar o acadêmico Zuenir Ventura ao Salão dos Fundadores, onde, dentro de 10 minutos, começará a receber os cumprimentos e solicito a todos, por favor, que permaneçam em seus lugares até a saída dos membros da comissão. Está encerrada a sessão. Bonita a sessão, né?